25ª sessão ordinária do dia 17 de julho de 2024. Colegas, temos a ata da sessão anterior para examiná-la, retificá-la, consertá-la ou aprová-la. Pela aprovação, presidente. Então, a ata aprovada, temos em que confeccionada. A Câmara está completa, aliás, mais do que completa, ainda temos ainda aqui o desembargador Lucídio, que vai tomar posse dia 26, vai fazer parte aqui da nossa, com muito gosto, por todos, fazer parte da nossa diletíssima primeira Câmara de Direito Privado. Seja bem-vindo uma vez, desembargador Lucídio, que nos acompanha aqui. Eu cumprimento todos os colegas também, na ordem aqui, decrescente antiguidade, o nosso decano, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, seguida Francisco, presente isso, seguida Francisco Mauro Ferreira de Berato, na sequência, o desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, após o desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, e finalmente o desembargador José Crentel Ferreira Filho. Aqui, doutor Luzanira Formiga, nossa competente procuradora de Justiça, e a doutora Lisiane, que está, doutora Lisiane Gonçalves. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Estimada defensora pública. Cumprimento mais uma vez os eminentes advogados e as eminentes advogadas e a todos que estão aqui no modo presencial e também os que nos acompanham pelo sistema virtual ou por videoconferência. Nós temos alguns feitos retirados de mesa e outros de pauta que eu farei a discriminação dos mesmos mais à frente, normalmente no final da sessão, mesmo porque esses feitos já constam aqui na relação que se encontra aqui na tribuna dos eminentes causídicos. Então, antes aqui do início dos feitos que possuem requerimento a tempo e modo de citação oral, eu vou, consta aqui no nosso roteiro, um pedido de preferência na ordem. Segundo a secretaria me informa, houve uma sustentação oral na semana passada, dia 17, não, semana passada, dia 10, dia 7 é hoje, dia 10, e o feito foi retirado de mesa. Então, vou anunciar aqui, chama julgamento da apelação civil do Eusébio Apelante Figuol Transporte Internacional Limitada, apelada Avanti Brasil Sistemas Eólicos Limitada, relator de barra do caso Augusto Gomes Correia, é o número 266, número é SAG 0012-0677-2015-806-0075. Aqui é a resenha do julgamento. Após anunciar o processo, dispensar a leitura do relatório, realizar a sustentação oral às advogadas das partes apelante e apelada. Doutora Tatiane Borges, doutora Camila Alves, OAB aqui descritas. Na sequência, decidiu o eminente relator de barra do Carlos, retirado de mesa para melhor exame da matéria. Portanto, o julgamento foi adiado para a sessão de hoje. Está apto a julgamento, desembargador Carlos? Pois não. Já encaminhei, então, excelência. Você está com a palavra. Quiser. A sentença... Só um momentinho, desembargador Carlos, por favor. A doutora Tatiana, a doutora Camila, se encontram aqui? Boa tarde, excelências. Pronto, boa tarde. Bom, desembargador Carlos, passar a palavra a Vossa Excelência para Vossa Excelência, senhor presidente, votar como nossa proposta... lhe aprover. Pois não.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, eminentes pares. Boa tarde, senhores advogados. Excelência, a proposta de voto encaminhada aos eminentes membros da turma julgadora foi no sentido de anular a sentença, né, em face do erro improcedendo, e considerando que nós temos elementos, né, para o julgamento da causa, né, o chamado princípio aliás, a teoria da causa madura, julgamos a ação, propusemos a proposta de voto pela improcedência da ação, né? Essa é a manifestação deste relator. Ligar o microfone. A proposta de voto de Barra do Caso, evidentemente, eu não faço parte da turma julgadora de Vossa Excelência, mas assim quanto o sistema do voto provisório, né, os eminentes pares já a examinarem como voto de Barra do Crenta. Como eu já tinha me manifestado na sessão anterior, senhor presidente, eu acompanho o voto do eminente autor. Pois não. Vereador Emanuel, como vota Vossa Excelência? Lançado o sistema provisório, senhor presidente. Julgamento improcedente, não é isso, Barra do Caso? Presidente, Isso. com a análise meritória. Então, anuncio o resultado do julgamento. Sentença anulada, aplicação da teoria da causa madura, examinado, pois, a questão de fundo, o eminente relator votou pela improcedência do pedido, no que foi acompanhado pelos embargadores José Credo Ferreira Filho e Emanuel Leite Albuquerque. Portanto, a decisão é unânime. O julgamento está encerrado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora Camila. Boa tarde, doutora Tatiane. Está aqui aí. Eu, Tatiane? Aqui é Tatiane Borges. Então foi uma coincidência. E Vossa Excelência, eu estou aqui, aí eu, né? Tatiane, para Tatiana, realmente. Só o N pro A, o N, o E do final pro A, né? Pois não. Já está anunciado o julgamento. Pois não. Vereador Carlos, antes eu terminar aqui aliás, já anunciei, mas está a tempo ainda. Tem informação aqui da secretaria que o gabinete de Vossa Excelência entrou em contato aqui, só para a gente conferir. Eu acho que a doutora Camila Saad. Doutora Camila, já está no sistema virtual. Pois não, Excelência. Só, Vossa Excelência, por favor, aguardar um pouquinho. Claro. Se possível. Só para... então, mostra ali debaixo do caso, por favor. Para a gente confirmar aqui o Leu só a parte final dar-lhe parcial provimento para anular a sentença de origem, mas nos termos do artigo 1003, parágrafo 3º do CPC, julgar improcedentes os pedidos autorais. Pronto. Então está correto. Correto. Corretíssimo. Então, essa informação... É porque eu li só improcedente, né? Eu não li o parcial, né? Aí foi isso, ficou a dúvida lá. O resultado se mantém. O resultado se mantém, sem dúvida. Viu, doutora Camila? Ela está presente, o resultado se mantém. Perfeito. Aplicação da teoria da causa madura, julgando-se, lógico, no método improcedentes os pedidos autorais. Entendido, Excelência. Está encerrado. Muito obrigada. Obrigado também. Tem algum mais outro de pedido de vista que o advogado esteja presente aqui, que saiu de mesa? Não?
Vamos aqui na sequência dos pedidos de sustentação oral do nosso roteiro. O primeiro deles é a apelação Cid Fortaleza. 134. Apelante Francisco. Só um momentinho. Tem que ir por partes. Apelação Cid Fortaleza. Apelante Francisco Erisvaldo Melo Lima. Apelado. Ocupante do imóvel de propriedade do autor. O número é SAGE 018256358358201680600001. É o 134, relator de Bador José Ricardo Vidal Patrocínio. E julgamento conjunto, Bador José Ricardo, essa apelação civil 135? Não. Então, chamo também a julgamento da apelação civil 0640-580-81-2000-806-0001. Apelantes, Francisco Erisvaldo Melo Lima e Germanda Maria Sampaio Lima. Pelada Jaime Pinheiro Participações S.A. De relatoria, igualmente, do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Então, o julgamento é conjunto. Solicitou sustentação oral do apelante Francisco Erisvaldo, tanto no feito número 134, que eu já fiz referência, quanto no 135, através da doutora advogada Caterine Pinto Machado. Boa tarde, doutora Caterine. Como está Vossa Excelência? Está bem? Bador Zé Ricardo, o provimento de ambos, posso fazer as duas perguntas? Vossa Excelência sabe, nós utilizamos aqui o sistema do voto provisório e daqui a pouco vamos usar o plenário virtual, né? Se Deus quiser. Mas, por enquanto, voto provisório. O que é isso? Vossa Excelência já sabe, os eminentes advogados e advogadas, mas eu vou só uma vez dizer de forma bem sintética como é. Do povo, exatamente. O relator apresenta o voto com antecedência, 3, 4 dias, às vezes um pouquinho menos. A fim de que os colegas que participam da turma jogadora, evidentemente, tenham conhecimento do voto, tem até um sistema do chat, conversa, uma retificação, uma adequação, uma dúvida, já se vai tirando. Evidentemente, o julgamento, como eu gosto de dizer, que vale é aqui, hoje é que vale. Mas por esse sistema do voto provisório, que Vossa Excelência defende os interesses dos apelantes, a apelação está sendo totalmente provida. Portanto, favorece aos constituintes de Vossa Excelência. Em ambos os processos, tanto no 135 como no 134. Então, vem a pergunta, se Vossa Excelência, sabedora já disso tudo, declina da sustentação oral. Boa tarde a todos. Declino, sim. Pronto. Então, a Secretaria anota e eu vou anunciar o resultado do julgamento. O 134, recurso de apelação conhecido e provido, sistema no voto temente relator. E o 135, de igual forma, recurso de apelação conhecido e provido no sistema do voto temente relator. Desembargador Patrocínio, a decisão em ambos é unânime. Eu agradeço, doutora. Pois não. Satisfeita, né, doutora? Pois não. É bom ficar nos mínimos detalhes, né? Que fica gravado aqui no sistema. Então, chama a julgamento da apelação civil de Calcaia. Apelante condomínio Mar del Rey. Pelada Maria José de Farias Rolim. Pelada Leonardo de Farias Rolim. É de minha relatoria. 103, colegas. SAI 0244223 43 2022 806 0001.
requerer sustentação oral, condomínio, através do doutor Dani Memória Soares, OAB Ceará, 30.539. Confere, doutor? Correto. Nota aí, Alex. 0,3 a mais. Pontuação da doutora Jennifer. O sinal está quanto, hein? A última conta era 5,6, né? É. Com mais 0,3 deu 5,9 do Bador Emanuel. 5,9. Ela começou agora, né? Começou agora, tá em crescer, ascensão, é. Sendo. Doutor Dani, boa tarde, como vai Vossa Excelência? Tudo bem? Boa tarde, Excelência. Doutor Dani, aquilo que eu disse para a eminente advogada, que acabou de sair daqui, doutora Catrina, eu vou argumentar com Vossa Excelência. Pelo sistema do voto provisório, uma singela proposta de voto minha, o recurso está sendo provido totalmente. De fato, o condomínio tem razão, na minha ótica, e dos colegas aqui pelo sistema do voto provisório. Não é? Os apelados, eles devem realmente pagar as cotas condominiais que estão discriminadas satisfatoriamente na exordial. Ok? E a sentença de improcedência, ela não se sustenta. Não é? Primeiro pela revelia e várias provas documentais aqui constantes nos autos. Portanto, o recurso está sendo conhecido e provido, inclusive, evidentemente, com inversão dos ônus sucumbenciais. Eu indago se Vossa Excelência declina também da sustentação oral. Sim, agradeço a atenção. Segundo o desembargador, vou pesquisar o nome dele, Bador Lucídio. Bador da Amazônia, eu vou pesquisar no Google, tem. Vossa Excelência agiu de forma prudente. Não é? Bador da Amazônia, ex-presidente, tá vendo, doutor Robson? Aliás, o advogado. Mas o desembargador da Amazônia era amigo do advogado, na época não havia impedimento. Não é? Faz tempo. O advogado era ex-presidente da OAB do Amazonas, advogado tarimbado, muito preparado, 45 anos de prática forense, foi fazer uma sustentação oral no órgão especial do Tribunal de Justiça do Amazonas. E o presidente, reitero, era amigo dele, advogado. E o resultado do julgamento já estava unânime, exatamente no sentido de abraçar a tese que o eminente advogado iria sustentar. E ele indagou. O presidente do tribunal indagou ao advogado se, sabedor já do resultado por antecipação, se declinava da sustentação oral. Aí ele pensou um pouco. A minha experiência manda que eu não faça, senhor presidente. Agradeço. Né? Um debate. Ele não está saindo na câmera. Um debate, aí um colega levanta uma. Aqui, não é minha, né? Mas isso é um fato que ocorreu, né? Por isso que eu estou aqui retratando. Não é minha. Estamos continuando, colegas. Eu chamo a julgamento. Eu agradeço, doutor DN, e anuncio o resultado oficial e final, recurso de apelação do 103, conhecido e provido. Estive no voto relator, decisão unânime. Chama julgamento número 50. Agravo extremamente Calcaia. Agravante Fábio Wanderson Freitas de Abreu. Agravada Companhia Energética do Ceará, a Enel. Relator de Bador Emanuel Leite Albuquerque. Tá sim. Só um momentinho, doutor Abraão, não é isso? Isso, Excelência. E o relator está com um probleminha aqui no sistema. Não. Vamos aguardar um pouquinho, Bador Emanuel, o tempo que eu vejo aqui uma dúvida também. Se Vossa Excelência não...
50. Ok, presidente. Ok. Podemos ir ou passo adiante? Está no mármore? Perfeitamente. Então, eu chamo a julgamento o agravante de Calcaia, agravante Fábio Wanderson Freitas de Abreu, agravada Companhia Energética Ceará, a Enel. Relato de Badu Emanuel, 50, número é SAI 062-9301-61-2024-806-0000. Requeriu sustentação oral o agravante Fábio através do doutor Abraão. Doutor Abraão, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Mas pode colocar sem pressa a beca. E o outro colega era muito grande, aí deixou meio torto aqui para mim. Pois não. Então, passa a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Saudando todos na presença do presidente. Gostaria de saudar o doutor Lucídio. O doutor Lucídio talvez não reconheça, mas eu fui estagiário do Ministério Público na época que o senhor era promotor em Calcaia. E eu fui conversar com o senhor, com o capitão Ronilson, sobre um caso específico, e o senhor é muito diligente e nos recebeu muito bem. E parabenizar pelo seu conquista ao cargo de desembargador e desejar muita sorte e um bom trabalho para o senhor. Bom, Excelências, o presente agravo de instrumento versa sobre um pedido de pensão provisória em que o agravante, o senhor Fábio Wanderson Freitas de Abreu, sofreu um acidente enquanto estava laborando numa empresa de prestação de serviço de internet e, ao subir em um dos postes desse tipo de serviço, em que não havia energia elétrica e sim só apenas a fiação de internet, infelizmente um dos postes da Enel estava com problemas e ele sofreu uma carga elétrica vindo a cair de uma altura de cerca de 3 metros e infelizmente veio a perder os movimentos da perna. Caiu de uma altura de cerca de 3 metros e quebrou a coluna. Excelências, depois desse acidente, este colega conhecido meu da minha juventude, um colega cheio de vigor, de saúde, o conheci no Branca Carneiro de Mendonça, no ensino médio, há mais de 10 anos. Infelizmente, agora é refém, está preso a uma cadeira de rodas, por ineficiência e omissão da prestadora de serviço de energia elétrica Enel. Nos autos é possível verificar que existe um conteúdo de vídeo que comprova que a Enel, no dia depois que aconteceu o acidente, regularizou a situação modificando o poste em que havia a conexão de rede de energia elétrica. Porque muito provavelmente esse acidente poderia ter sido evitado e poderia ocorrer novamente se não houvesse a adequação do sistema. Excelências, esse acidente poderia ter sido fatal. Felizmente não foi fatal, mas infelizmente hoje ele está, como eu disse, paraplégico. Quebrou a coluna, além disso passou um bom tempo no IJF,
com uma série de queimaduras por conta da descarga elétrica. Infelizmente, também, ele não faz jus aos benefícios da aposentadoria e, portanto, está hoje desassistido de qualquer tipo de auxílio, tendo que, enfim, custear diversos gastos, inúmeros gastos que ele confessou para mim. Abraão, eu tenho uma plena convicção de que vai acontecer um milagre e que eu vou retornar a andar. Infelizmente, enquanto não houver esse milagre, nós rogamos a Vossas Excelências que considerem um pleito defensivo e possam deferir o pedido de pensão provisória enquanto o processo está em tramitação. É o pleito do agravante, Excelências. Obrigado. Pois não, doutor Brown. Passa a palavra ao relator, desembargador Emanuel. Matéria, senhor presidente, meus cumprimentos. Não cumprimentei ainda os colegas que ao meu lado. Estou olhando aqui para todos, recebo meus cumprimentos. Né? A doutora, que está como defensora? Lisiane. Doutora Elisiane, meus cumprimentos, doutora Elisiane. Cumprimento a nobre advogado pela sustentação oral. Mas a matéria aqui, senhor presidente, é bem simples. Né? O juiz apenas postergou o exame do pedido liminar para após a integralização da relação processual. Né? Uma matéria que precisa ser melhor analisada, aguardar pelo menos a contestação da Enel, né? Possivelmente até uma produção de prova em audiência, né? Uma instrução, e eu não estou o conhecendo. E não é caso também aqui de agravo de instrumento, né? Aqui pelo 1015 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil. E é assim como voto, senhor presidente, pelo não conhecimento do agravo de instrumento. É uma matéria puramente processual, doutor. Viu? Foi não. Pois não, desembargador Emanuel. Na sequência, voto eu. Cumprimento o doutor Abraão pela resumida, mais judiciosa sustentação oral. Mas, doutor Abraão, com a devida vênia da argumentação de Vossa Excelência, eu vou acompanhar o de relator. Isso é uma matéria, de certa forma, recorrente aqui, não é? O agravo combate apenas, meramente um despacho, Vossa Excelência disse muito bem. Nós sabemos que os despachos não são agraváveis, não é? Porque foi um impulso processual que foi dado, Badora, para análise dessa tutela de urgência após a formação do contraditório, a triangulação processual esteja perfeita e acabada. Normalmente o juiz, em alguns casos mais complexos, ou que requer um cuidado maior, não é incomum esse tipo de despacho. E aí, realmente, despacho não é agravável. Aqui, para apreciarmos o método não tutela dessa, Bador Zé Ricardo, temos que dar uma decisão per salto. Haveria uma supressão de instância claríssima, né? Já que eu falo aqui, viu, senhor? Eu vi no voto de Vossa Excelência. Nós não poderíamos per salto aqui apreciar também o mérito dessa tutela de urgência. Apesar, mas não é o caso aqui. Eu já fiz um estudo, todos os colegas aqui também sabem disso, que há alguma situação, normalmente a jurisprudência repele. Diz, não, esse despacho, tiver expediente, e aqui compõe Vossa Excelência integralmente, Bador. Aqui é. Mas há alguns casos, Bador Lucídio, em que, inclusive, eu já tive a oportunidade de decidir uma questão assim, aqui já como membro do segundo grau, que se um despacho desse ele se torna muito duradouro, um lapso de tempo muito grande, Bador, já chegando às raias de um abuso, de uma ausência de prestação judicial claríssima, que não é o caso aqui. Estou citando um exemplo. Aí, nessa hipótese, se antevendo, quando o juiz vê, numa hipótese dessa, não, é de um mero despacho postergo. Era um caso
similar a esse, Bador Zé Ricardo. Havia também a postergação da análise da tutela de urgência, mas estava super, hiper demorada e a parte provou de forma rápida, linguagem simples, direta, Bador Zé Ricardo, e do povo. Juiz, se o senhor não me der essa tutela hoje ou amanhã ou de forma urgente, meu direito vai perecer. Aí a situação é diferente. Não é? Aí acho que a gente tem que sopesar outros princípios, né, da prestação jurisdicional de forma célere. Mas aqui não é. Aqui é o típico caso onde, de forma nenhuma, absolutamente, nós podemos se imiscuir, como muito bem disse o relator de Barra do Emanuel, nessa tutela de urgência, porque o trâmite está normal. Então, acompanhe Vossa Excelência. Bador, e parabenizo pelo judicioso voto. Só a emenda aqui já é um voto conciso, mas se entende toda a matéria. Bador Zé Ricardo, como vota Vossa Excelência? Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o doutor Abraão pela sustentação oral e também o eminente relator pelo judicioso voto. Nada mais a acrescentar, o voto está lídimo e perfeito, a conclusão não pode ser outra. Voto com a relatoria. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento agravo instrumento não conhecido. Perfeito, Excelência. Obrigado a todos. Decisão unânime. O julgamento está encerrado. Eu chamo a julgamento da apelação de Fortaleza. Apelantes. SER Educacional, ou SER Educacional S.A. Apelado Luiz Carlos Mourão Landim. A de minha relatoria, número 76. Número é SAI 0121 121 23 2018 8060001. Recrio citação oral apelado Luiz Carlos, através da doutora Romênia Rafaela Pontes Alves. Doutora Romênia Rafaela Pontes Alves. Deu para votar? Tá. Boa tarde a todos. Posso começar? Boa tarde, só um momentinho, doutora Romênia. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência. Doutora Romênia, Vossa Excelência representa os interesses do Luiz Carlos Mourão Landim, o apelado. Exatamente. Mas eu tenho certeza que representa bem. Obrigada. Viu? Doutora Romênia, nós usamos o sistema do voto provisório. O recurso está sendo conhecido e totalmente desprovido. Portanto, o resultado que já se encontra unânime, meus eminentes colegas Bador José Ricardo e Carlos Augusto anuíram com a minha proposta de voto. Certo. E está sendo desprovido. Mais uma vez, eu reitero a Vossa Excelência e indago se Vossa Excelência declina da sustentação oral ou quer fazer, lembrando do advogado e do desembargador lá do Amazonas. Não sei se Vossa Excelência estava aqui, né, mas fique inteiramente à vontade. Não, lógico. De forma alguma, né? Tá certo? Gostaria apenas de agradecer, registrar a presença, e a gente não deseja fazer declínio da sustentação. Pois não. Tá bom? Obrigada. Então, anuncio o resultado do julgamento da apelação civil conhecida e não provida. Decisão consensual. O julgamento está encerrado. Desejo boa tarde à doutora Romênia. Mais uma vez. Muito obrigada. Pois não. Então, chama a julgamento agora a apelação CID Fortaleza. Apelante Carlos Walter Gonçalves de Lucena. Apelado Ciro Ferreira Gomes. O número 86. SARG 0131-623-26-2015-806-0001. É de minha relatoria, recreio citação oral, tanto o apelante Carlos quanto o apelado Ciro.
doutor Natan, Perfeito. Vossa Excelência, e doutora Paula Monteiro, se encontra ali. Boa tarde, doutora Paula, doutor Natan. Pergunta vai dirigida a... Agora eu vou utilizar aquela expressão lá do cidadão que trabalha com meu pai, né? Ambos os dois. Para não deixar dúvida, né? Tanto o doutor Natan quanto a doutora Paula se dispensam a leitura do relatório. Dispenso. Então, dispensada a leitura do relatório, a secretaria anota. Eu passo a palavra inicialmente ao eminente advogado, doutor Natan Recamon de Lucena, com a AB 35.177 Ceará. Confere? Confere. Aumenta mais 0,3. Vossa Excelência está com a palavra, doutor Natan. Boa tarde a todos, Egreja Tribunal de Justiça. Boa tarde, doutor. Igreja Câmara, nobres julgadores, demais colegas advogados. O microfone está ligado, tá, Paulo? Acho que talvez esteja um pouco longe. É. Melhor assim? Pronto? Ah. Tá ligado, tá ligado. Pois não, doutor. Vou tentar fazer um breve resumo Pois não. dos autos. O que ocorre? Tratam os autos de ação de indenização por dano moral diante de críticas proferidas pelo Ciro Gomes em desfavor do autor, Carlos Walter Gonçalves de Lucena, que tratava essas críticas. Por meio do Facebook, o Ciro Gomes ele proferiu ofensas ao Carlos Walter no seguinte sentido: indicou que Carlos Walter faria parte de um grupo que praticava corrupção contra a Petrobras. Indicou que o Carlos Walter seria sócio da empresa Manchester e divulgou essas informações com claro intuito de atacá-lo tanto o Carlos Walter como o seu sócio Gaudêncio Lucena. E nesse interim foi amplamente divulgado na rede social Facebook, que é o tempo era utilizado. E o que ocorre? Em sede de sentença, o primeiro grau entendeu que não caberia indenização por dano moral, entendendo que o Carlos Walter seria figura pública. Além disso, entendeu tratar-se de um contexto de disputa eleitoral. Ambos os argumentos eles devem ser afastados pelo seguinte motivo: o autor, apelante, ele não é figura pública. Qual foi o contexto dos ataques? O apelante ele era mero gestor financeiro do partido MDB e, em primeiro grau, a juíza entendeu que isso seria suficiente para considerá-los figura pública. Além disso, tentou tratar que versaria sobre uma disputa eleitoral e em ofensas recíprocas, o que, entretanto, não ocorre. O que acontece? Ciro Gomes atacou o Carlos Walter e, um mês depois, Carlos Walter manifestou a defesa, que sequer um ataque. Essas provas dessa ofensa recíproca elas só foram colacionadas tempos depois da contestação. Sequer foi colacionado junto à contestação, o que, per si, teria precluso o seu direito. O artigo 434-435 determina que provas já existentes devem ser protocoladas juntos com a inicial ou da contestação. No momento posterior, somente provas novas, aquelas que não estariam no poder da parte, o que não é o caso. Essas provas dessas postagens de Carlos Walter, após o ataque do apelado, elas não comprovam ofensa recíproca, que não era no mesmo momento, e sequer poderiam estar nos autos. O contexto de disputa eleitoral também não deve ser imputado, visto que Carlos Walter sequer era candidato a qualquer cargo público, jamais foi candidato a cargo público. Só de primeiro grau, além disso, é apontado pela juíza de sentença que as ofensas foram graves. E a jurisprudência dos tribunais superiores, sobretudo o STJ, é no sentido de que as críticas políticas são cabíveis, não são passíveis de condenação por dano moral, mas não podem ser graves. Se elas forem graves e inverídicas, ainda que sejam apontadas contra figuras públicas, ainda assim geram dano moral.
E aqui, em primeiro grau, é atestado que as críticas foram graves. E não há qualquer prova de que o apelante tinha sociedade na empresa Manchester e que essa empresa teria praticado corrupção contra a Petrobras. Então, excelências, o entendimento de que, se tratando de uma figura pública, estaria totalmente mitigado o seu direito à honra, ele não deve ser aplicado ao caso. E ainda, sequer deve ser entendido como figura pública. Então, é merecido o provimento ao recurso, condenando Ciro Gomes a pagamento de indenização por dano moral, diante do claro intuito de denegrir a imagem do autor. Além disso, é necessário apontar que o não provimento desse recurso é uma legitimação ao ataque a qualquer eleitor. Veja bem, o apelante não disputava qualquer cargo público, era meramente um eleitor que tinha uma relação no passado com um político que era desafeto do apelado e por isso recebeu um ataque. Então vejamos, vamos legitimar um ataque a um cidadão comum que tenha qualquer ligação a qualquer político seja um desafeto, não me parece razoável. Diante disso, eu requer o provimento do recurso a fim de declarar a procedência da ação com a condenação do senhor Ciro Gomes, ora apelado, ao pagamento de indenização por dano moral ao autor. Obrigado a todos. Por nada, doutor Natan Recamondes. Com a palavra, a doutora Paula Monteiro Alencar. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente e relator, desembargador Francisco Mauro Liberato, porque eu saldo de mais membros dessa egrégia corte, membro do Ministério Público, doutora Luzanira, membro da Defensoria Pública, doutora Lisiane, servidores aqui presentes e advogados, em nome de que eu saldo o doutor Natan, que me antecedeu. Excelências, como o doutor Natan já adiantou, o processo que está em julgamento trata de uma apreciação de pedido de dano moral acerca de críticas que o senhor Ciro Ferreira Gomes teria proferido, supostamente direcionada ao senhor Carlos Walter Gonçalves de Lucena, no contexto, sim, dos embates eleitorais que nasceram nos anos de 2014 e que, inclusive, até hoje se estendem, dada a divergência política que é de conhecimento notório e público que existe entre o grupo político do qual as partes dessa demanda fazem parte, que são pessoas públicas de relevo e que são protagonistas do cenário político cearense. Essa divergência é de amplo conhecimento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que já por diversas vezes teve a oportunidade de se debruçar em casos muito semelhantes ao presente, que envolvem o apelado, que envolve a mesma causa de pedir e que a maioria dele envolve o senhor Eunício Oliveira, que é sabidamente aliado político do senhor Carlos Walter. É de conhecimento de vossas excelências que há reiterados precedentes que já se formaram, ao que me parece, tendo em vista a relevância desses casos, no sentido de se dar uma coerência e uma uniformidade à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, não desconsiderando, é claro, o fato de que um ou outro caso pode ter alguma peculiaridade, mas as razões de decidir dessas decisões, elas tendem a ser sempre as mesmas, que é pela descaracterização do dano moral, seja reformando a sentença de primeiro grau, que, com a devida vênia, condenou erroneamente o senhor Ciro Ferreira Gomes a indenizar, ou mantendo a sentença de primeiro grau, que já na origem reconhece a ausência de dever de indenizar, porque não caracterizado o dano moral em causas dessa espécie, como é principalmente o caso desses autos que está em julgamento. Nesse caso, em específico, desembargador José Ricardo, o senhor Carlos Walter, ele se insurgiu em face de uma publicação do perfil Ciro Gomes Ceará, que foi feita no dia 16 de setembro de 2014, e que a defesa entende se tratar de uma mera exposição pessoal de opinião
de um desentendimento político que é de conhecimento, que envolve esses grupos antagônicos, que eram principais autores do cenário político na época, e que remonta a um então recente rompimento nas eleições de 2014 da aliança política que envolve esse grupo. Eu relembro, desembargador Francisco Mauro, que na época dos fatos, o irmão do apelante era vice-prefeito de Fortaleza, o senhor Gaudêncio, e o apelante era uma figura importante no partido, porque coordenava a campanha do seu aliado político, então candidato ao governo do estado do Ceará, o senhor Anísio de Oliveira. E o apelado, o senhor Ciro Ferreira Gomes, também participou abertamente da campanha do candidato de oposição, o senhor Camilo Santana, na época. Então, demonstrado esse contexto, sim, político e eleitoral, adentrando no mérito das nossas contrarrazões, eu preciso lembrar que essa dinâmica política, ela não comporta a mesma ética do cidadão comum, do cidadão simples, no que diz respeito a esse ânimo de difamar e de caluniar. E isso eu não estou a defender com nenhuma intenção de crítica, porque se entende que é próprio do jogo político esse pragmatismo, essas relações circunstanciais de alianças e de desavenças políticas, como inclusive já aconteceu, como eu já relatei aqui, com os grupos políticos das partes desse processo. Então, é justamente por isso que se defende que não existe o intuito de ofender a honra do adversário, que mais à frente pode se tornar um aliado político. Então, deve ser considerado que essas publicações do apelado, elas não passam de uma crítica rotineira, que são inerentes ao ambiente político eleitoral, e que, nesse caso, ganham um maior relevo quando se considera que são, sim, agressões recíprocas que existem entre os grupos políticos desse processo. E tanto é assim que a própria sentença afirmou que o promovente igualmente promoveu duras críticas ao promovido, o qual também é homem público e sujeito ao escrutínio social, o que afasta a ilicitude do ato, tendo em vista as condições pessoais dos sujeitos envolvidos e, principalmente, o contexto político em que se inserem as determinadas postagens. E, nessa mesma linha da sentença, é o entendimento de todas as câmaras de direito privado desse Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E aqui eu trago como exemplo 2 precedentes dessa primeira Câmara, que é o processo 020-52-75-76 de 2015, de relatoria do desembargador Carlos Augusto, que naquela oportunidade negou provimento ao recurso de apelação que tinha sido interposto pelo senhor Anísio Oliveira, aliado político do apelante, para manter na íntegra a sentença também que, em primeiro grau, julgou pela improcedência da demanda. Também o processo 089-50-31-81 de 2014, de relatoria do desembargador José Ricardo, que conheceu e negou o provimento também ao recurso do senhor Anísio Lopes de Oliveira para manter na íntegra a sentença de improcedência pelo dano moral. E aí, para não me tornar repetitiva, eu trouxe um caso de cada uma das câmaras apenas para citar. O da segunda Câmara, o processo 089-06-2954 de 2014, de relatoria do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. O processo 018-85-05-71 de 2015, da terceira Câmara, de relatoria da desembargadora Jane Ruth. E o processo 089-06-2602 de 2014, da quarta Câmara, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. E aí, citada a jurisprudência do TJ do Ceará, eu menciono que esse também é o alinhamento da jurisprudência do STJ, ou do STF, perdão, que se vem se posicionando numa percepção, numa idêntica percepção sobre a matéria, tendo sido enfatizado pelo ministro Alexandre de Moraes na ADI 4451 do Distrito Federal, que abre aspas, o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, sátiras, humorísticas, bem como as que não são compartilhadas pela maioria. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Fecha aspas. E aqui, já me encaminhando para a conclusão,
eu trouxe apenas um caso emblemático do TSE, que eu achei muito interessante o voto proferido pela ministra Maria Cláudia Buchianeri, numa representação eleitoral, 0600-681-43 de 2022, que as partes eram o Diretório Nacional do PL, na defesa do seu candidato, pré-candidato presidenciável, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que se insurgiu contra um discurso que se insurgiu contra o Partido dos Trabalhadores em relação a um discurso que foi proferido pelo também candidato presidenciável, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, no qual atribuiu ao senhor Jair Messias Bolsonaro a peste de genocida. Nesse emblemático caso, em que pese a discussão central de mérito tratar de matéria eleitoral, sobre propaganda antecipada ou não, é interessante destacar a discussão que foi levantada no voto da ministra Maria Cláudia, que considerou que essas expressões grosseiras e rudes, elas se tratam de típicas críticas políticas que são inseridas no debate político e que devem ser neutralizadas e respondidas no próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário. E, nas palavras da ministra, o Poder Judiciário, abre aspas, deve se pautar no minimalismo judicial, não podendo e nem devendo funcionar como curador da qualidade de discursos e narrativas de naturezas eminentemente políticas. E aí, citando nessa decisão um precedente do ministro Luiz Roberto Barroso, no agravo em RESP eleitoral 0600-07223, a ministra mencionou que essa métrica de expressões pelo Poder Judiciário acabaria por tornar a Justiça uma mediadora, na palavra da ministra, uma mediadora permanente das críticas políticas na internet e acabaria por assumir o papel de fiscal do salão de debate político. O que aqui, com todo respeito, parece ser a intenção do apelante e do seu grupo aliado ao tentar manejar no Poder Judiciário todas essas ações idênticas, por assim dizer. Então, nesses casos, desembargador Carlos Augusto, esses casos eles são diferentes dos chamados discursos de ódios, que são direcionados a uma coletividade, ou então das chamadas fake news, a utilização de fatos sabidamente inverídicos, com a construção de narrativas e de imagens que são enganosas, que têm o claro intuito de induzir as pessoas em erro. Aqui se está a falar de críticas que, apesar de serem críticas ácidas, críticas injustas e críticas desagradáveis, elas não extrapolam a esse direito de liberdade de expressão, especialmente quando ela se dá no contexto político e eleitoral, como é o caso. Então, por tudo que se defende, excelências, pede-se que seja negado provimento ao recurso de apelação, para que se mantenha na íntegra a sentença de primeiro grau, que acertadamente, que na linha da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, entendeu pela improcedência do pleito reparatório. Obrigada a todos. Por nada, doutora Paula. Cumprimento os eminentes advogados e fico profundamente satisfeito, desembargador Crento, quando se ouve, desembargador Manuel, se tem duas sustentações orais brilhantes, né, tanto o doutor Natan defendendo, e muito bem, os interesses do apelante, senhor Carlos, quanto também a doutora Paula Monteiro, defende espetacularmente bem também seu constituinte Ciro. Mas, colegas, não vou fazer a leitura do voto, está no sistema aqui provisório. Essa é uma matéria que, como muito bem disse, de forma mais detalhada, a doutora Paula, que defende os interesses do apelado, do Zé Ricardo, nós temos, na primeira Câmara, além desses julgados que Vossa Excelência citou, doutora Paula, temos vários outros. Temos aqui tanto o ano de 2022, 2023 e já nesse ano, debates aqui entre os membros, e é sempre importante debater, se discutir aqui os processos, nesses específicos, né, envolvendo mais de um desses feitos, o apelado, sem dúvida, mais de uma vez aqui, não é? E pessoas ligadas também politicamente ao apelante. Então, essa matéria aqui já foi muito debatida, e a nossa Câmara
em que pese o entendimento, eu ressalvo, desembargador Emanuel, Vossa Excelência, nesse tipo de feito, Vossa Excelência não faz parte desta turma julgadora, sou eu, desembargador José Ricardo, desembargador Carlos Augusto. Vossa Excelência tem um pensamento que a gente um pouco diferente aqui dos demais membros da Câmara nesse tipo de ação, não é? E a gente respeita profundamente os votos de Vossa Excelência, mas na nossa Câmara, doutor Cleiton, casos similares, eu vou além, quase idênticos a isso aqui, e alguns desses feitos com críticas mais ácidas, mais exacerbadas, mais veementes, informações mais veementes, envolvendo figuras políticas de caráter regional e nacional, por que não dizer, desembargador José Ricardo? A nossa Câmara tem entendido que isso faz parte do debate político, do jogo político, na expressão da doutora Paula, na expressão da jurisprudência que Vossa Excelência citou. Então, nossa Câmara, desde que eu estou aqui, ela sempre decidiu, em alguns casos por maioria, mas sempre nesse sentido, em casos muito semelhantes, e reitero, com críticas, com informações, com dados, muitas vezes mais ásperos dos que constam nestes autos. O voto aqui eu trago, aqui o que foi dito pelo apelado Ciro, de Zé Ricardo, e eu não vejo de Zé Ricardo de forma nenhuma como, na minha ótica, e a ótica da Câmara, como apená-lo em uma indenização por dano moral. Né? Nós estamos aqui, vou fazer uma rápida contextualização para concluir aqui a minha forma de votar, sem ler aqui a proposta de voto escrita, mas realmente, com todo respeito ao doutor Natan, que muito bem mesmo, também defendeu os interesses do apelante, mas nós estamos num contexto, não tem dúvida, num contexto político e de eleição, no caso aqui de 2014. A advogada do apelado aqui fez um resumo bem elaborado aqui do contexto fático aqui, que gerou essas críticas. E aqui eu vou fazer um adendo aqui em respeito aqui máximo à nossa Constituição Federal, de motivar todas as nossas decisões, que foi alegado tanto da forma escrita aqui na apelação, quanto aqui oralmente pelo doutor Natan, e muito bem, teria havido aqui uma interpretação equivocada por parte do magistrado e levada em consideração o magistrado uma documentação que foi juntada nos autos de forma equivocada a infringir o devido processo legal. Eu não concordo, com todo respeito, doutor Natan, e vou dar aqui as razões. De fato, essa documentação, qual documentação? A documentação que eu já adianto aos eminentes pares, que foi juntada, que críticas ácidas também, desagradáveis também, foram feitas pelo apelante à figura do apelado Ciro, a demonstrar, desembargador Emanuel, que o contexto era de política mesmo, de debate, do jogo político ácido, né? Cada qual inserindo na rede social aquilo que pensava ser o correto para aquelas eleições. Porque a liberdade de expressão, de pensamento, eu digo isso aqui tudo no voto, né? Há supostamente uma colisão entre interesses de natureza, interesses, princípios de natureza constitucional, liberdade de expressão, do pensamento, não é? E o direito à honra e à imagem, e a gente vai sopesar, né, para aplicar, usando a proporcionalidade e a racionalidade, aquilo que já está bem sedimentado na nossa jurisprudência, uma ponderação. E aqui é lógico que essa ponderação ela tem que ser feita toda nesse contexto. E aqui, mais uma vez, eu com todo respeito ao apelante, mas a verdade aqui dos autos, a verdade formal dos autos, ela diz que o apelante, também de Zé Ricardo, é figura política.
fazia parte de um partido político, PMDB, segundo os autos, era atuante politicamente, não é? Então, coordenador da campanha, tem aqui também, do então candidato, né? Eunício Oliveira. Isso é público notório aqui na sociedade alencarina. Então, são figuras públicas, ou que não vou ficar repetindo, que esses julgamentos são reiterados, mas a figura pública, ela está propensa, Vador Lucídio, nós sabemos, a essas críticas mais ácidas que no cotidiano do dia a dia de pessoas simples, não públicas, de fato, o que foi dito poderia, em tese, gerar algum dano. Mas, tratando-se aqui de figuras públicas, acostumadas, isso aqui são pessoas experientes, de âmbito nacional, acostumada com esse jogo, com esta forma de falar, de se expressar. E eu tenho outro voto, inclusive na sentença atacada aqui, que é do doutor Luciano Maia, que foi uma sentença bem elaborada, ele traz até um voto de minha relatoria, não é? E se nós pegarmos aqui o contexto do que é utilizado como causa de pedir, que são as críticas, as palavras utilizadas pelo apelado lá no Facebook, ela está dentro de um contexto que, na época, era um contexto onde essas informações sobre Petrobras, os desvios, como? Lava Jato, eram essas informações o dia a dia de todo brasileiro. Então, isso não Vossa Excelência, a meu ver, foi num ponto muito importante, que não se fala de Bador Preto, de criação de fake news, né? De uso de inteligência artificial, nem se falava na época ainda, ou era muito, se falava, mas era muito pouco, né? Hoje, é um perigo, mas não vamos entrar aí não, porque senão a gente vai se estender muito, né? Vamos deixar para a matéria mais eleitoral. Né? Lógico que isso pode ser utilizado em qualquer das searas do direito. Mas, assim, o que eu quero dizer, havia, Bador Lucídio, esse contexto aí, e o que se extraiu de informação estava na mídia nacional, não é? Onde ele, o apelado, inseriu de fato, não é? O apelante, e aí eu ainda vou fazer mais aqui um adendo, um detalhe. Se pegarmos aqui, os colegas viram aqui, os eminentes advogados, lógico, eu trabalho com esse processo há mais tempo do que nós, o que se fala do apelante aqui é apenas uma parte final dessa informação, dessa divulgação de Bador Zeca do Facebook. A carga maior é feita em face do senhor Eunício Oliveira. E lá, então, tem toda essa contextualização e eu não vejo como. A jurisprudência citada pela eminente advogada, a doutora Paula, ela calha aqui com perfeição. Mesmo se for ácido, se for difícil de se assimilar no ouvido, se for desagradável, mas se tivermos ali envolvido, tudo que eu já disse, né, figuras públicas, debate político, eleição, isso, de fato, não pode ser coibido. O judiciário deve ficar de Bador Zeca. É equidistante, mas um pouco longe. Mais um pouquinho longe, um pouquinho afastado desse debate. Só se miscuir, se intrometer em casos de evidente abuso que eu não encontro aqui. Com todo respeito, máximo respeito que merece o apelante Carlos. Então, colegas, por essa... Sim, mas Mauro, e esquecendo mais de um ponto. Com respeito a Vossa Excelência e lógico, ao apelante, Vossa Excelência que também representa, Vossa Excelência representa o apelante aqui, Carlos, doutor Natan, a nossa Câmara, ela é maleável. Eu sempre fui julgador maleável na juntada de documentação, doutora Luzanira Formiga, nossa digna procuradora, porque é levantado e até aqui reiterado que o juiz teria levado em consideração alguma documentação que ofenderia o devido processo legal, ou se o contraditório e a ampla defesa, não é? Porque ela não foi juntada, essa documentação, com a contestação. Primeiro ponto, ela não foi julgada com contestação? Foi não, mas ela foi julgada
no mesmo dia da contestação, através de um peticionamento. E nós sabemos, eu sempre fui assim. Eu acho, desembargador Zé Ricardo, que a busca da verdade, e se existe um ideal que é a verdade real, esse é que a gente deve chegar ao máximo perto dela. Apesar de muitas vezes, na verdade formal dos autos, a gente não conseguir. Mas temos que decidir com aquilo que está nos autos. Então, e veja muito bem, essa documentação, que de fato foi utilizada por juiz, que são as críticas ácidas também, de autoria do apelante em face do apelado. Logo em seguida, a parte apelante, a autora da ação, ela apresentou réplicas de desembargador Zé Ricardo. Ou seja, não houve nenhuma surpresa e nenhuma ofensa, com todo respeito ao devido processo legal. Não é? E nenhum prejuízo. E a regra, de fato, a regra é essa, juntas com a inicial e juntas com a contestação. Mas isso não é uma regra super, hiper rígida a ponto de não se poder, desembargador Carlos Augusto, se juntar um documento que é importante para os autos, quando a parte, primeiro, tem ciência sobre o mesmo e pode falar e falou sobre o mesmo. Então, não tem nenhum... Isso o STJ... Em alguns casos aqui, nós aceitamos, desde que não haja comprovada má-fé, que não há comprovada má-fé, e desde que seja estabelecido contraditório, a gente tem admitido, inclusive, juntada de documento, desde que seja um documento essencial, em busca da verdade real, e muitas vezes até do enriquecimento ilícito, nós temos admitido até juntada na apelação. Temos vários julgados nesse sentido aqui, inclusive na apelação. Quando mais se fala que foi juntado logo após, no mesmo dia, protocolado a contestação, foi protocolada a petição. É preclusão máxima? Não, não é assim. Não é assim. Então, só queria dizer essas palavras que Vossa Excelência explorou aqui também, e é lógico que nós entendemos perfeitamente, né, mas eu não me convence essa argumentação também. Então, colegas, com essas singelas palavras aí, eu não vejo como prover a irresignação, e eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso e aumentando os honorários advocatícios para 12%. É o voto. Conhecer e negar provimento à irresignação. Desembargador Patrocínio. Muito obrigado, presidente. Cumprimento aqui doutor Natan Recamon de Lucena e a doutora Paula Monteiro Alencar pelas brilhantes sustentações orais que trouxeram ao colegiado. Mas, presidente, com relação ao julgamento em si da demanda, o mérito da demanda, eu já tenho me tornado muitas vezes repetitivo em externar os meus pontos de vista em deferência à livre manifestação do pensamento em casos desta natureza, em que figuras públicas, seja do mundo político, seja do mundo empresarial, se digladiam pelas redes sociais, pela imprensa, pelo mundo político, enfim, e tenho insistentemente defendido o direito à livre liberdade de manifestação do pensamento e de expressão. São, nessa linha de pensamento, os meus julgados nesse sentido, como acabou de dizer a doutora Paula da tribuna, no sentido de ser deferente à liberdade de expressão e de não referendar a indenização por danos morais diante desses atores do mundo político que se embatem, se digladiam, é verdade, isso faz parte da política. E a jurisprudência brasileira tem se firmado e se consolidado diariamente no sentido de que figuras públicas têm o direito à imagem mitigado em razão da própria ocupação e da projeção política que ocupam. Inclusive, muitas vezes, nós temos também nos deparado com situações, desembargador Carlos, em que esses pedidos de indenização eles se movem não apenas para atores do mundo político, mas também
em atores do mundo político, em face de cidadãos simples, comuns, que apenas externaram os seus pontos de vista e que, muitas vezes, o homem público, o político, o detentor do cargo público ou de alguma condição econômica financeira mais evidente, eles se acham no direito de jugular, de cercear, de oprimir a liberdade de expressão dos cidadãos, como se pudéssemos voltar ao tempo da censura, o que, de forma alguma, se pode admitir na quadra atual em que vivemos. Inclusive, cito também, o desembargador Carlos é testemunha, uma memorável frase da ministra Carmen Lúcia, no sentido de que, dizia Sua Excelência, o tempo do cala-boca já morreu. Então, senhor presidente, o meu voto, o meu ponto de vista, com a devida vênia ao eminente causídico, doutor Natan, ele converge para a linha de pensamento respaldada pela doutora Paula Alencar, pela jurisprudência dos nossos tribunais superiores, pela jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido de repelir, rejeitar indenização por dano moral em um contexto dessa natureza. De maneira que, com essas considerações, eu aproveito também, senhor presidente, para parabenizar mais uma vez o voto de Vossa Excelência, tanto o voto escrito como o voto oral, que condensou todo o pensamento da turma julgadora em relação a este caso. Acompanho Vossa Excelência cumprimentando o seu respeitável e judicioso voto. Pois não, desembargador José Ricardo. Desembargador Carlos, com voto a Vossa Excelência. Não, senhor presidente, cumprimentar o doutor Natan e a doutora Paula aí pelas sustentações orais, realmente em defesa de suas teses, né? E aproveitar para cumprimentar a doutora Luzanira, que eu, quando me dirigi no começo, eu passou aqui despercebido, mas ela sabe que ela mora no meu coração. Senhor presidente, sem sair, né, nós já apreciamos esse tema aqui corriqueiramente. Eu já, por sinal, fui relator de do recurso do apelado Ciro Gomes, né, já tudo por conta da eleição de 2014, né? A eleição de 2014 ela gerou muitos processos, né? Especialmente essas questões entre Ciro e Eunício, né? E analisei detidamente aqui a prova, né? A prova é uma postagem que o apelado Ciro Gomes fez, né? Narrando aí a Petrobras, né? E fazendo toda uma narrativa, uma descrição. E eu já coloquei nos nossos julgamentos aqui que não cabe ao judiciário ser censor, né? Eu até coloquei também anteriormente que todo aquele que exerce, né, a função pública, até a gente, nós como julgadores, nós muitas vezes somos criticados, né? Já por conta basta, amplamente na mídia muitas vezes quando você toma uma decisão que impacta a sociedade, né? Vem aquelas críticas, uns defendem, uns atacam, outros defendem, né? Mas o judiciário não pode ser um censor, né? E os apelantes e apelados são figuras públicas, entendeu? Então, nesse mesmo discurso de que pode às vezes ser ácido, que eu não estou, a leitura que eu fiz aqui da prova constante nos autos, eu não vi a atribuição de nenhum crime atribuído que recebeu indevidamente valores ou desviou, eu não vi. Na minha leitura que eu fiz aqui consta do voto do eminente relator, eu não vi essa acusação acusando o apelante de praticar crime, né, por parte do apelado. Feitas essas considerações, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, parabenizando um voto muito bem lançado, a manifestação deste integrante da turma julgadora. Obrigado, desembargador Carlos. Eu anuncio o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e não provida. Sistema do voto relator, a decisão é unânime. Eu agradeço mais uma vez e cumprimento Vossa Excelência, doutor Natan e doutora Paula, pelas sustentações gerais judiciosas, brilhantes mesmo, né? Desejando uma boa tarde à senhora e ao senhor.
Então, chama a julgamento agora a apelação civil de Fortaleza. Apelante, Enel. Companhia Energética do Ceará. Apelada, Del Monte Fresh Produce do Brasil, Limitada. Relativo de Bador Carlos Augusto. 182, número SAI 0796831 32.806.0001. Tanto apelante como apelada requeriu sustentação oral. Doutora Tatiana, né? Realmente, Façanha Borges já se encontra aqui. Doutor Manuel Duarte Pinto também se encontra. Pergunta é dirigida a Vossas Excelências. Tanto Tatiana como doutor Manuel se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Lhe agradeço. Toda vez que eu faço confusão com ele. Onde é que está o buraco? Então também dispensa o relatório? Dispenso. Obrigada. Então, dispensada a leitura do relatório, tanto pela apelante como pela apelada, eu passo a palavra à apelante, através da doutora Tatiana. Dispõe de até 15 minutos. Obrigada, Excelência. Primeiramente, gostaria de prestar meus cumprimentos aos nobres desembargadores que se encontram aqui presentes, membro do Ministério Público, membro da Defensoria Pública, servidores e demais colegas, tanto presencialmente quanto remotamente. Prezados, o presente caso decorre da parte recorrida ter requerido uma indenização, indicando que por supostas intercorrências na sua energia, veio a sofrer prejuízos na sua produção e restou inviabilizada, inclusive, de realizar plantios de sementes em comparação com a safra do ano anterior. No presente caso, Excelências, é necessário destacar que não se trata de uma relação de consumo, tendo em vista que foi realizado um contrato de prestação de serviço a fim de ampliar a energia a ser fornecida, com o objetivo justamente de uma produção econômica. A Del Monte visava justamente, através desse aumento no fornecimento de energia, viabilizar um aumento econômico, financeiro da sua produção. Ou seja, não é realmente a destinatária final a qual se objetivava o recebimento dessa energia. Passado esse ponto, Excelências, a sentença de primeiro piso, independente da nobre magistrada, carece de nulidade, tendo em vista que se trata de um caso que muito antigo, no qual já teve nulidade da sentença em momento posterior, por conta do seguinte ponto. Vou repetir, perdão. Por conta da seguinte ocorrência. Quando da citação da Enel, infelizmente o recebimento não foi por uma pessoa devida, esta não fez o repasse correto para o setor do jurídico interno, e com isso ocorreu a revelia da empresa. Todavia, independente desta revelia, houve uma antecipação da sentença que, diante da apelação, foi reconhecido que realmente houve um atropelo processual, no qual seria necessário a verificação de provas, disponibilizar realmente o passo a passo processual, e com isso a primeira sentença foi anulada. Todavia, por um equívoco nessa segunda sentença, a magistrada entendeu que, no acórdão que anulou a primeira sentença, estaria reconhecida a autoria do prejuízo, no caso, a recorrente Enel. Excelências, quando do proferimento do primeiro acórdão nesse processo, não há que se falar que foi reconhecida a autoria da Enel nos danos buscados pela recorrida. Trata-se, na verdade, que ela meramente reconheceu que existiram danos
prejuízos por conta do que a parte recorrida apresentou em sua exordial. Ora, existiu dano, ela apresentou um laudo pericial realizado internamente, sem ser um laudo pericial judicial, no qual indicava os prejuízos que ela entendia devido por conta dessas oscilações de energia. Ou seja, não era um laudo judicial e não era uma decisão que atestava a autoria de quem efetivamente causou tais prejuízos. Com isso, a sentença realmente, nesse ponto, carece de nulidade, o reconhecimento de nulidade e reforma. Por conseguinte, excelências, um dos pontos que gostaria de rebater com bastante firmeza é que na sentença, quando do reconhecimento de indenização parcial a ser realizado pela Enel, foi indicada as folhas 284 dos autos como comprovação dos danos indicados como sofridos pela Del Monte. Todavia, as folhas 284, excelências, trata-se meramente de uma planilha em Excel, sendo uma prova unilateral de produção efetivamente unilateral. Não há como a planilha de Excel vir a atestar prejuízo. Como a nobre juíza falou em sua sentença, existem documentos fiscais, existem notas fiscais, mas o documento de folhas 284 não é o mesmo. Trata-se de uma planilha de Excel e não de um documento comprobatório, como nota fiscal, comprovante de pagamento, cheques. Então, excelências, primeiramente, né, gostaria de deixar reforçada essa questão da necessidade da nulidade da sentença, diante desse ponto de ter sido entendido como reconhecida a autoria da Enel, já que, independente da revelia decretada, não foi fato comprovado nos autos, não foi fato reconhecido no primeiro acórdão que anulou a primeira sentença, e, por subsequência, em entendendo por manter a parcial procedência com a indenização, também carece de reforma o reconhecimento das folhas 284, bem como de diversos outros documentos apresentados, posto que, inclusive, a sentença reconheceu que não fazem correlação com o objeto pretendido, e, por conta do pedido da parte autora, que foi específico, ela apresentou um desmembramento indicando cada dano que ela entendeu ter sofrido, a liquidação de sentença indicada no comando, a liquidação após o trânsito em julgado, não se faz condizente diante dos documentos e do planilhamento apresentado pela parte autora, não cabendo liquidação, mas sim uma sentença realmente específica sobre os pontos que, excluindo os pontos que a sentença reconheceu que não caberia a referida indenização. Muito obrigada. Pois não? Por Tatiana. Passa a palavra ao doutor Manuel. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo o ilustre membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, excelentíssimo senhor relator, na pessoa de quem saúdo os demais membros integrantes desta Câmara, doutora Tatiana, que brilhantemente defendeu aqui os interesses da apelante, na pessoa de quem saúdo todos os demais colegas advogados. Excelências, esse processo, ele versa sobre alguns pontos, os quais eu irei declinar aqui rapidamente. Relação contratual da fornecedora de energia elétrica, à época Coelce, hoje Enel, com a minha representante, a apelada Del Monte Fresh Produce Brasil, uma empresa multinacional, produtora de frutas in naturas, exportadora para o mundo todo, que inclusive
foi uma das empresas que mais contribuiu para a pauta de exportações de frutas do estado do Ceará desde o ano 2000. Esse caso, excelências, versa da má prestação no serviço de fornecimento da concessionária de energia, atraindo para si, portanto, responsabilidade objetiva, atraindo para o caso o dever de ressarcir em função dos danos. Como a brilhante colega explanou na sua sustentação, a Coelce, então à época, hoje Enel, foi revel, realmente. Tentou de alguns artifícios, dizer que não cabia, requeriu nulidade de citação. Houve sentença de primeiro grau, ainda no ano de 2004. Esta sentença, em recurso de apelação, ela foi parcialmente reformada para afastar somente o condenatório, mas, mantendo-se a revelia e seus efeitos, reabrir a instrução processual para prova dos danos. Muito bem. Volta-se, esse recurso aqui no tribunal, nesse excelentíssimo Tribunal Superior, Tribunal de Justiça, mantida a sentença na parte da revelia e seus efeitos. Reaberta a instrução processual. Qual é o posicionamento da Coelce, que então era seu pleito? Somente produz prova oral, depoimento pessoal e oitiva de testemunhas de ambas as partes. Todo o arcabouço documental permanece o mesmo. A segunda sentença de primeiro grau, então, analisando todo esse arcabouço probatório produzido e os documentos que encartam desde o pedido inicial em 2004, entende, pela segunda vez, que está provada a falha no fornecimento de energia, que estão provados os danos ocasionados, que está provado o nexo de causalidade entre ambos, danos e dever de fornecimento de energia, fornecimento de energia, má prestação desse serviço, e entende também que os danos, além de provados, estão quantificados. Faz apenas uma pequena divergência em relação a uma quantidade de documentos que diz, olha, que a sentença diz que não consegue enxergar ali o nexo de causalidade com os fatos narrados no processo. Veja-se, excelências, que ao longo do tempo, a Del Monte, ela faz o contrato de fornecimento de energia e diversos aditivos com a Coelce na expectativa de ver o seu fornecimento regularizado. E a Coelce nunca conseguiu atingir o nível e a quantidade de fornecimento de energia que havia prometido para a Del Monte. Somente em 2003, após a construção de um novo linhão de energia, é que a situação se regulariza. Ora, a Coelce diz, hoje Enel, diz então que não está provada a autoria dos danos. A única fornecedora de energia era a Coelce. É a Enel hoje. E, aliás, ainda hoje, diversos consumidores cearenses sofrem com a má prestação desse serviço, excelências. Isso está provado desde o primeiro momento. E veja-se, o ilustre acórdão deste tribunal, ele manteve os efeitos da revelia. E quais são os efeitos da revelia, senão a confissão ficta dos fatos? Que houve falha na prestação de serviço, que houve danos e que esses danos são decorrentes dessa falha na prestação de serviço. Esse é o efeito da revelia, essa confissão. Mas não somente isso, excelências, porque a própria sentença enumera, e eu me permito aqui declinar, folhas 48 a 46, contrato firmado entre as partes, ou seja, a relação negocial entre as partes, relatos de falhas, pedidos extrajudiciais, folhas 68 a 82, ou seja, a comunicação a tempo das falhas da prestação de energia, pedidos de ressarcimento, laudo pericial contratado pela autora de terceiros, demonstrando esta falha de energia,
folha 178, 199. Resposta da Enel a essas falhas. Laudo técnico descrevendo os prejuízos com frutas ocasionados pelo vício de energia. Folhas 257, 268, o nexo de causalidade, excelências. E o mais impressionante, depois de tudo isso aqui, cartado, eu poderia continuar aqui, custos, arcado, despesas de transporte, perda na produção, e-mails que os compradores internacionais enviaram a Del Monte dizendo, olha, suas frutas estão ruins. O laudo demonstrando o aumento do número de frutas destinadas a refúgio, que não puderam ser comercializadas, porque as câmaras frias não funcionavam. A Del Monte teve que contratar geradores elétricos a mais, gastos com combustível, com manutenção, envio, cargas que foram devolvidas de além-mar, porque as frutas não se prestavam ao padrão de qualidade exigida de um produtor internacional. Tudo isso está demonstrado nessas 1.299 folhas hoje, excelência. Infelizmente, a Enel, desde 2004, adota que postura, excelências? De alegar nulidade de citação, de falta de provas, falta de comprovação, dizendo que não há demonstração do direito da Del Monte. Essa, infelizmente, é uma tentativa vã de fugir aos fatos. Infelizmente, não há uma única página nestes 1.299 folhas dedicadas para que a COEL se demonstre fato impeditivo, modificativo ou suspensivo do meu direito, do direito da Del Monte. Não há uma única linha em que ela diga a falha não ocorreu, o prejuízo não ocorreu. Não há uma única prova que, mesmo após a abertura da instrução processual para esse fim, tenha sido produzida para dizer o preço que você pagou pelo aluguel desses geradores não é esse. A quantidade de melões que você não produziu, de frutas que você não produziu, não é essa. O preço que você declina, não há uma única linha. Toda a prova produzida, mormente a reabertura da instrução processual, foi no sentido de dizer que havia nulidade de citação e que a Del Monte não teria feito prova minimamente do seu direito, o que não é verdade. E para finalizar, excelências, porque eu acho que este caso já foi analisado muito a fundo por vossas excelências, eu vou pedir venha para ler 2 trechos pequenos, esse da primeira sentença, que foi reformada em sede de tribunal. Quando o então juiz de primeiro grau diz, conforme já mencionado, o presente feito não foi contestado, tendo ocorrido a revelia da demanda, como presumo de veracidade dos fatos alegados pela autora. Além disso, trata-se de relação de consumo, conforme o artigo 6º do CDC, com a inversão do ônus probante. E aí, o texto que eu gostaria de destacar. Todas as alegações da promovente se encontram devidamente embasadas por farta documentação, que ainda inocorrentes às circunstâncias elencadas, ou seja, revelia, confissão de fato e inversão do ônus da prova, já seriam suficientes à prova do seu direito. Ou seja, a magistrada de primeiro grau, destinatária da prova, entendeu que estava provado, se estavam provados os danos. Não fosse isso, após a reabertura de instrução processual, aonde foi oportunizada a Del Monte, a COELS, perdão, Enel, fazer a produção de toda e qualquer prova que entendesse ser necessária para afastar as provas que nós colacionamos, ou seja, a Del Monte produziu um laudo parcial porque foi contratado por ela. Nem isso a COEL se fez. Ela não pediu perícia judicial em nenhum momento, só produziu prova oral. Então, novamente, na segunda sentença, a juíza de primeiro grau, o juízo de primeiro grau novamente vem e fala, na espécie, compreendo que as provas acima destacadas, porque ela elenca todas as folhas, uma a uma, que são trazidas com os documentos que dizem essas provas, que fazem essas provas. E ela diz, na espécie, após relatar essas folhas, diz, compreendo que as provas acima destacadas são suficientes para demonstrar que a autora sofreu prejuízo de ordem moral, qual o tamanho do dano e que foram ocasionados por conduta direta da promovida, impondo-se a reparação na forma do 927 do Código Civil. Salientes que, além das provas documentais, os depoimentos pessoais e testemunhais produzidos não serviram para robustecer
o acervo inerente ao pleito ressarcitório, mas, sobretudo, para trazer aos autos informações a respeito de vício de serviço fornecido pela requerida, etapa já superada na fase encerrada com o julgamento da apelação pelo TJCE. Portanto, concluo que nos autos restou, isso são palavras da sentença, excelências, a destinatária destas provas declinou. Portanto, concluo que nos autos restou devidamente comprovado que a requerida forneceu energia elétrica a promovente de forma falha, ocasionando prejuízos materiais à autora, danos emergentes e lucro cessante, comprovados por meio de parte dos documentos expostos na inicial, de sorte que a ação merece parcial provimento. E então ela exclui minimamente documentos que ela entende que ela não conseguiu. Portanto, excelências, após 20 anos de manobras processuais da COELSE, hoje Enel, nós clamamos a vossas excelências a efetiva prestação jurisdicional para não dar provimento a essa apelação que quer anular a sentença pela segunda vez. Excelências, essa ação, a inicial desta ação é de 2004. 2004 para cá nós já tivemos governo Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula de novo. O Brasil já passou por 6 governos. E nós ainda estamos em tribuna porque a Enel, habilmente, licitamente, dentro do jogo da processualística, está tentando esticar coisas que 2 sentenças já reconheceram. Portanto, excelências, agradeço vossa oitiva e rogo para o não provimento da presente apelação. Muito obrigado. Do nada, doutor Manuel, eu passo a palavra ao relator, Bador Carlos. Não, senhor presidente, parabenizar aqui os doutores, a doutora Tatiana, né? Tatiana, não é Tatiane, né? Tatiana e doutor Manuel, mas eu vou retirar esse processo de mesa, né? E, apesar de ser uma ação que se arrasta há muito tempo, mas é um processo que merece, diante até como se diz, dos embates jurídicos agora, né, merece uma melhor análise, entendeu? Por isso que é muito bom. Muitas vezes a sustentação oral, ela, por demais, ajuda ao julgador. Não, senhor embargador relator, caso Augusto requer de estar deferido a retirada de mesa do feito, julgamento suspenso, eminentes advogados cientes. Né? Obrigado, excelência. Boa tarde. Por nada. Na sequência, eu passo a presidência ao desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que o número 146 eu estou impedido. Excelência, preside o feito. Não, senhor presidente. Cabe? Pronto, perfeito. Então, vamos aguardar. Amor? Amor?